Olá, sou a professora Dinanci Silva. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, EJA quinta fase, nossa aula de número 31, que vai abordar os elementos da comunicação. Você sabe quais são eles? Então vamos estudar um por um. Vamos começar então definindo o que é comunicação de uma maneira bem simples para você entender. Então a comunicação é um processo que envolve a troca de informações, de mensagens e que utiliza os sistemas simbólicos para esse fim. Então a comunicação é constituída dessa troca de informações utilizando os sinais, símbolos, para que haja comunicação, para atingir esse fim. Ficou claro isso para você? Muito bem. Então agora que você já sabe o que é comunicação, vamos entender a sua estrutura, os seus elementos que constituem a comunicação. Vamos lá então. Olha, então nós temos o emissor, certo? Temos o emissor. Quem é o emissor? Durante toda a aula nós vamos explicando cada vez mais para você. Então o emissor inicialmente é o produtor do texto, o escritor, o falante, aquele que produz o texto, seja esse texto oral ou escrito. E nós temos o referente. E o que é o referente? O referente é o contexto, é o assunto, é a situação de produção desse texto oral ou escrito, né? E a mensagem, o que é a mensagem? Outro elemento importantíssimo da comunicação. A mensagem é o texto propriamente dito, seja esse texto oral ou escrito. É o texto produzido pelo locutor. O receptor é o destinatário, é aquele a quem o texto se dirige, ou seja, ao leitor, ao ouvinte. Você sabe que numa situação de comunicação tem de ter necessariamente pelo menos 2 interlocutores que vão revezar essas posições. Quem são esses interlocutores? O emissor e o receptor ou locutor do texto. O emissor ou locutor e receptor ou locutário, aquele que produz e aquele que recebe o texto. Outro elemento importantíssimo da comunicação é o código. Essencialmente, o código é a língua, né? A língua é o código que permite a comunicação. Entretanto, há outros sinais, há outros símbolos, há outros códigos que também, né, são envolvidos no processo de comunicação. E a língua, que é interessante a gente notar, é que ela é um sistema, né, de leis, de combinações e de signos que, combinados entre si, possibilita a comunicação. E nós temos o canal. O que é o canal? O canal é o meio, é o veículo que permite esta comunicação, né? O meio pelo qual se realiza a comunicação. Então, o canal pode ser, por exemplo, o ar, né? Pode ser o telefone, pode ser o som. Então, esse é o canal. Seguindo, para aprofundar nossos conhecimentos, vamos aqui. Então, o emissor, conforme já dissemos, é quem? O outro sinônimo dele é locutor. É aquele que emite, que produz a mensagem, certo? Ele produz a mensagem. E o receptor? O receptor é o interlocutor, o locutário, aquele que recebe a mensagem, aquele a quem a mensagem é dirigida. Nós temos a mensagem. O que é a mensagem? A mensagem é o conjunto de informações propriamente ditas e que são transmitidas, certo? Transmitidas para quem? Para o receptor, para o locutário, para o interlocutor da mensagem. Código. Código, já falamos para você, essencialmente é a língua, mas nós temos outros códigos que entram no processo de comunicação. Então, o código é a combinação de signos linguísticos, que é a língua, né, e outros signos, utilizados na transmissão de uma mensagem. Então, o código vai ser esta combinação de signos, e esses signos são os linguísticos e os não linguísticos, utilizados na transmissão de uma mensagem.
Então, a comunicação só poderá se concretizar se o receptor, que é o locutor, né, um dos interlocutores, decodificar. Professor, o que é decodificar? É compreender, é entender o sistema, né, de signos que vão compor esta mensagem. Então, para que o locutor, o receptor, o locutário da mensagem compreenda, ele tem que decodificar. O código tem que ser conhecido dele, a língua tem que ser conhecida dele, os símbolos, os sinais têm que ser conhecido do receptor da mensagem, porque senão ele não decodifica, ele não compreende a mensagem. Isso ficou claro para vocês, gente? Ficou? Ótimo. Então, continuemos entendendo os elementos da comunicação. Código, olha aí, língua oral, língua escrita, gestos, cores. Aqui nós temos, em gesto e cores, nós temos outros tipos de signos, né? Aqui nós temos a língua oral e a língua escrita, que é o signo linguístico, né? Signo linguístico. O signo linguístico. Porém, os gestos, as cores, os sons, os desenhos, figuras, outros sinais, outros signos, né, pertencem a outros sistemas de signo. Então, o código, essencialmente, é a língua, oral ou escrita, mas também nós temos outros tipos de código, outros símbolos, outros sinais. Esses aqui que possibilitam a comunicação, desde que sejam decodificados, conhecidos pelo interlocutor, pelo receptor da mensagem. O canal de comunicação, já explicamos, vamos para você entender melhor. É o meio, é o veículo por onde a mensagem é transmitida, né? E aqui nós temos vários exemplos de canais pelos quais as mensagens são transmitidas. Nós temos a TV, temos o rádio, o jornal, revista, as cordas vocais, aqui nós falando, né? O nosso, que é nosso IPTV, né? Um canal que transmite a mensagem. E aí nós temos o contexto. O que é o contexto? Para você entender, o contexto é a situação, né? A que a mensagem se refere. É o assunto, é a situação, é o assunto a que a mensagem se refere, também chamado de referente. Então, contexto é a mesma coisa que referente. Sinônimo é referente. Contexto, mesma coisa que referente. O que é isso, professora? É a situação, é o assunto, se refere aos objetos que compõem a mensagem, tá bom? Que constitui a mensagem. Então, a mensagem se refere a determinados objetos, a determinado assunto, a um determinado contexto, a uma determinada situação ou referente. Então, esses são os exemplos de elementos que constituem a comunicação. E aí, tudo perfeito? Sim, tudo perfeito. Porém, a comunicação, ela pode sofrer, né, um ruído, ela pode ter ruído. E esses ruídos podem ter natureza interna ou externa. Como assim, professora? Vamos compreender. Vamos ver aqui, então, exemplo de um ruído na comunicação, né? Olha só, há duas pessoas conversando em um ponto de ônibus ou em qualquer outro lugar. E no momento dessa conversa, passa uma ambulância, você sabe que a ambulância geralmente está com a sua sirene ligada, né? Então, naquele momento, o som da conversa entre as duas pessoas é abafado. Então, você percebeu que a comunicação, ela pode ser perturbada, né? Ela pode sofrer uma perturbação por conta de um ruído. Nesse caso, nós temos aqui um ruído externo. Duas pessoas estavam conversando lá na parada de ônibus, ponto de ônibus, passou uma ambulância com a sirene ligada e isso perturbou o processo de comunicação entre aquelas duas interlocutoras. Então, neste exemplo que nós vimos, houve um momento em que ambas não escutaram, preste atenção, esse momento em que ambas não escutaram o que uma estava dizendo para a outra, né? Então, essas falas tiveram que ser repetidas para que a comunicação, né, o processo normal de comunicação se restabelecesse. Então, dessa forma, a sirene da ambulância foi o quê? Foi um ruído, constituiu-se num ruído, não é? Que perturbou, que interferiu na comunicação.
Então, a interferência, como a gente está vendo, nesse caso, foi externa, por conta dessa sirene, mas o ruído também pode acontecer em um dos elementos de comunicação, como, por exemplo, a falha da ligação, né, em que o ruído vai ocorrer no canal da mensagem, ou por qualquer outra situação interna ou externa. A comunicação pode sim sofrer essa perturbação, esse ruído, por conta de agentes externos ou internos. Deu para você entender isso, querido? Deu? Muito bem. Então, seguindo, vamos ver aqui. Nós temos um exemplo. E sabem que o cara fez? Imaginem só. Me deu a maior cantada. Lá, gente, na porta da minha casa. Não é ousadia demais? E você? Aqui você percebe que tem um interlocutor. Aqui temos um interlocutor e aqui temos outro. Duas pessoas estão conversando, estão estabelecendo, né, um processo de comunicação. E você? Eu, aqui volta o primeiro interlocutor, o primeiro, né? Eu dei pé logo e benção para ele. Engraçadinho. Quem ele pensa que eu era? Quem ele pensou que eu era? Seguindo, a comunicação procede. Que eu fosse, ainda fala do primeiro interlocutor. Quem tá de copo vazio aí? Outro interlocutor, né? Já entra na conversa aí. Vê se baixa um pouco essa eletrola. Quer pôr a gente surdo? Outro interlocutor. Você percebeu, então, aqui que nós tivemos um processo de comunicação e nesse processo de comunicação, né, nós tivemos pelo menos duas pessoas aí, mas a gente percebe pelo contexto, pela situação e que havia mais, porque a conversa, né, desandou para outros aspectos. E aí, qual foi o canal de comunicação? Você percebeu que foi o ar mesmo, a própria voz, o som da voz das pessoas. Provavelmente elas estavam próximas, não é? E estavam conversando. Aqui, neste último diálogo, vê se baixa um pouco essa eletrola, que pô, a gente surdo, né? O som da eletrola, né, do aparelho lá, estava perturbando aquela conversa, aquele diálogo, aquele ato de comunicação. Muito bem. Então, você já entendeu o nosso processo, né, de comunicação. Você entendeu o que é a comunicação, que eu faço questão de resumir para você. Processo de comunicação. A comunicação é um processo. Esse processo é constituído de quê, professora? Da troca de informações, certo? E essa troca de informações, ela necessita obrigatoriamente de um conjunto, né, de signos, de símbolos, de sinais simbólicos, né, para poder atingir esse fim da comunicação. E precisa ser conhecido do receptor da mensagem, senão ele não vai entender nada. Eu posso, por exemplo, conversar várias coisas aqui, falar várias coisas numa outra língua, num outro código, que você desconheça e você não vai entender nada, porque você precisa decodificar o código. Muito bem, vamos praticar, vamos para a nossa DLI. Vamos lá. Muito bem, olha aqui a nossa questão. Temos duas questões bem simples, bem fáceis para vocês. Vocês vão ler comigo e vão realizar a atividade, tá, pessoal? Ó, só pode aprender se realizar a atividade. Vamos lá. A mãe de Felipe sacode-o levemente e o chama. Felipe, está na hora de acordar. O que está destacado? O que está destacado é isso aqui, tá, pessoal? Ó, isso aqui está destacado, está bem? Caixa alta aí para você, em maiúscula. Então, o que está destacado é o quê? É letra A, é o emissor? Letra B, é o código? Letra C, é o canal? Ou letra D, é a mensagem? Vamos para a nossa segunda questão? Vamos para a nossa segunda questão. Olha aí. Podemos afirmar que o emissor eu quero que você me diga o que é o emissor. E aí você vai fazer o reconhecimento aqui nessas quatro alternativas. O emissor é a letra A, quem recebe a mensagem? Ou é a letra B, o assunto da mensagem? Ou ainda é a letra C, quem transmite a mensagem? E finalmente, seria a letra D, o código usado para estabelecer a comunicação? Gente, bom trabalho. Eu volto daqui a pouquinho para conferir o seu trabalho. Tem que praticar, ok? Vamos lá.
prontos, meus queridos. Já voltamos. Prontinho, rapidinho, olha aí. Então vamos conferir o seu trabalho. A mãe de Felipe sacode-o levemente e o chama. Felipe, está na hora de acordar. E a pergunta para você é, o que está destacado, que é isso aqui, é o quê? Seria o emissor? O emissor é aquele que produz o texto, certo? É o que emite o texto. O código, você sabe que basicamente é a língua e outros sistemas, né, de sinais, de símbolo. E o canal é o meio pelo qual a mensagem se concretiza, não é? E letra D, a mensagem que é o texto produzido pelo emissor. Então, gente, o que está destacado é o quê? Isso mesmo, já agradeço, já parabenizo a todos aqueles que marcaram, assinalaram a letra D, é isso mesmo. Então, o que está aqui em destaque, né, marca a mensagem, o foco, o destaque aqui é a mensagem. Felipe, está na hora de acordar. Muito bem, agora vamos para a segunda e você com certeza já acertou. Podemos afirmar que emissor você já sabe o que é o emissor. O emissor é o locutor, é o produtor do texto, da mensagem. Já dei a cola. Então vamos lá. É quem recebe a mensagem? Não. Esse que recebe a mensagem é o quê? É o receptor. Mas eu quero saber quem é o emissor. Muito bem. Letra B. É o assunto da mensagem? Não. Esse é o contexto, é o referente. É o objeto a quem, né? Que se refere à mensagem mesmo, o assunto. Letra C, é quem transmite a mensagem? Certo. O emissor é aquele que transmite, é aquele que, né, produz a mensagem. Então, é a letra C. Quem transmite a mensagem é o emissor. Muito bem. E o código que é usado para estabelecer a comunicação? Não, o emissor não é o código. O código é a língua e outros sistemas simbólicos. Então, meus amores, vamos conferir? Vamos gabarito aqui para você conferir o seu trabalho. Muito bem. Na questão 1, nós vimos que era a mensagem, que era o que estava destacado. E na questão 2, podemos colocar a questão 2 para você ver. Ó, é aquele que transmite a mensagem. Parabéns a todos vocês que acertaram. É isso, meus queridos. Então, nós nos vemos na próxima aula. Tchau, amores! A sua aula continua no próximo vídeo.